Então nós vamos estar com esse título, Chegou a Hora de Caminhar. Agora é a parte 2, semana passada foi a parte 1. Por bastante tempo, porque o livro de Efésios ele é dividido em 3 partes, e a gente viu na semana passada. Diga comigo, sentados. Ah, não tem a foto? Eu achei que eu tinha colocado a foto. Sentados, caminhando e resistindo. Ok? Então a parte do caminhando ela é longa, porque ela vai do capítulo 5 até o capítulo 6, versículo 10. Do versículo 10 em diante é onde Paulo fala em resistir. Ele diz assim: a vossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Ali vem a parte de resistir, porque daí ele diz assim: por isso, já que a vossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficares firmes no dia mau. E Paulo não diz assim, se por acaso vier um dia mau. Não, Paulo diz, para poderes ficares firmes no dia mau. O que significa que virão dias ruins contra a nossa vida. E nós temos que estar com a armadura de Cristo. E aí ele começa a descrever a armadura. Mas isso é lá no capítulo 6. Nós estamos no 4 ainda. Eu não sei porque eu estou me adiantando tanto. Então, no capítulo 4, no versículo 1, ele começa assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que, diga, andeis de modo digno da vossa vocação a que fosse chamados. Ok? E na semana passada eu fiz um espetáculo aqui. Eu vim de cuecão, botei uma bermuda por cima, uma meia grossa, parecia um meião de futebol, chinelo. E depois, no final do culto, eu troquei de roupa e cheguei aqui de terno e gravata. Estão lembrados? Quem está lembrado disso aí? Eu enfatizei no final do culto, mas eu quero enfatizar de novo. Isso não tem nada a ver. Se alguém entendeu errado a mensagem, você, a partir de agora tem que vir de terno e gravata na igreja. Não. É que a linguagem que Paulo usa, quando ele fala, tirai o velho homem, é a mesma coisa como se você estivesse tirando uma roupa e revesti-vos de Cristo Jesus. E foi aí onde nós paramos. Vamos ler. No sentido de que quanto ao trato passado, o que diz ali? Vos despojeis do velho homem. Tira aquela roupa do velho homem, tira aquela velha carcaça do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências. Eu vou traduzir essa palavra para vocês. Concupiscência significa desejos ardentes. Então eu vou ler desejos ardentes, ok? Que se corrompem segundo os desejos ardentes do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que não era aquele terno só simbolizava um novo homem, amém? Isso tem que ficar claríssimo, porque senão daqui uns dias nós vamos parecer uma assembleia, esqueça. E vos revistais do novo homem, criados segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então nós falamos na semana passada que se alguém pegasse a Bíblia e abrisse o livro de Efésios no capítulo 4, direto no capítulo 4, sem saber de tudo que Deus fez por nós, enquanto nós ainda estávamos sentados no colinho do Pai, nós íamos pensar que o cristianismo é um amontoado de regras. Faça isso, não faça aquilo. Faça isso, não faça aquilo. Mas não se trata disso. Agora, se tu não tem a base, se tu não tem o alicerce dos 3 primeiros capítulos, vai se parecer muito com isso. E na semana passada, quando eu usei a ilustração da roupa para exemplificar, era para transmitir para vocês exatamente o que Paulo estava tentando dizer. Quando ele diz no capítulo 17, ele diz assim, no versículo 17, capítulo 4, versículo 17 a 19. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andei como também andam os gentios, que são as outras gentes, os pagãos, aqueles que não acreditam em Deus. Por quê? Porque eles andam na vaidade dos seus próprios
pensamentos. Versículo 18: obscurecidos de entendimento. O entendimento deles está obscurecido. E eles estão distantes, alheios, ignorantes que existe um Deus. Ignorantes da vida de Deus. E por causa dessa ignorância que eles vivem nessa ignorância por causa da dureza do seu coração. Por isso que eles vivem nessa ignorância, porque o coração deles é duro. Versículo 19 diz assim: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução. A palavra dissolução significa tudo que é porcaria que tu puder colocar junto. Droga, álcool, a prostituição, tudo que é porcaria que tu puder colocar junto, está nessa palavra aí, dissolução. Depois tu procura no dicionário. Para com avidez, com um desejo ardente, cometerem toda sorte de impureza. E eu coloquei, a gente leu isso, e isso descreve uma vida de egoísmo. E ali está a definição de avidez, ou seja, um desejo inflamado, intenso, de fazer o quê? De cometer toda sorte de impureza. Então existem pessoas lá fora, os pagãos, os gentios, que estão alheios à vida de Deus. Para eles Deus não existe, e eles têm esse desejo inflamado de cometer todo tipo de impureza. O motivo, o lema deles é: se você se sente bem, faça. Sente bem fumando faça. Sente bem mentindo com uma guria que ela é a paixão da tua vida e que tu vai casar com ela, só para ela ir contigo. Tem crianças no recinto, mas para cometer certas coisas, e aí tu rasga o ouvido dela. Na minha época se dizia rasgar o ouvido, não sei se hoje ainda se usa isso. Os mais novos aí me ajudam, o que se fala hoje? Chavecar, olha aí, chavecar o ouvido dela e dizer um monte de coisinha para ela, que ela é tudo para ti, papapá, e papapá, e papapá, e depois que tu consegue o que tu queria, tu manda procurar a turma dela, né? Faça. Sente bem cheirando faça. Não importa, se tu te sente bem, faça. Mas nós vamos estudar isso, porque essa é a maneira pagã de viver. E essa é uma maneira totalmente egoísta. E a Bíblia diz que eles vivem na vaidade dos seus pensamentos. Veja só: isto, portanto, digo, e no Senhor, eu estou falando em nome de Deus, Paulo diz, eu testifico, eu sou uma testemunha. Se eu estivesse num tribunal, diante de Deus como juiz, eu seria uma testemunha que diria o seguinte: que não mais andeis como andam os gentios, no quê? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. E esta vaidade de pensamentos acontece porque quando alguém, perdão, devia ter desligado aqui. Ok? Quando alguém quer começar uma vida sem Deus, quando alguém quer viver alheio a Deus, onde o centro é a própria pessoa, onde o centro sou eu, se eu quiser começar a viver a minha vida onde tudo começa a partir de mim, esse ponto de partida, ele está completamente errado, porque eu nunca vou ser o centro. Eu nunca vou ser o centro do universo. O problema é que desde que nós nascemos, desde criança, nós somos treinados a ser o centro. Pode escutar, tem uma criança chorando aí. E essa criança está acostumada a ser o centro. Se ela dá uma choradinha, a mamãe tem que levantar e tem que cuidar. E tem que, às vezes, passar a noite inteira. Eu me lembro que o Caleb, olha, eu passava a noite, às vezes. Eu acho que até não bate muito bem, certo? De tanto que eu chacoalhava aquele cérebro daquele guri, para ver se ele dormia. Mas desde pequeno, a gente acha que tudo gira em nosso torno. Abriu a boca, tem que vir a dedeira. Dedeira.
Dedeira não é um dedo, eu chamava de dedeira mamadeira, tá? Desde pequeno, a gente é o centro, tudo começa em mim. Eu passo a ser o ponto de referência. E se eu sou a referência, é lógico que a minha vida vai ser concentrada somente naquilo que eu desejo. E eu vou me tornar num baita egoísta. Eu vou poder simplesmente abandonar minha esposa, com os filhos que eu gerei com ela, e começar uma nova família. Eu tenho pessoas, eu não vou dar nome, porque são familiares. E esse familiar meu, ele já passou por 4 esposas. 4. E dessas 4, eu acho que essa criatura já botou uns 8 filhos no mundo. E esses dias eu chamei a atenção dele, porque é muito lindo, ele estava com a nova família. A nova família tem um menininho de uns 5, 6 aninhos, e outro de uns 3 aninhos, lindos, 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 lindos. E a família toda reunida, e tirando foto e filmando, e eles fazendo todo tipo de brincadeira. Eu chamei ele, vem cá. E a fulana que está com 22, e a ciclana que está com 19, e o teu outro rapazinho, aquele que está com 4 anos agora, e aquele outro que até agora está tentando provar que é teu filho, através de DNA. Tu não te preocupa com eles? Quem olha assim, está tudo beleza. Entendeu? Por quê? Por causa do egoísmo do ser humano. E eu não estou tirando pedra nele, porque eu pensava assim também. Enquanto tu não conhecia Deus, vai ser assim. Vai abandonar a esposa, começar 1, 2, 3, quantas vezes tu quiser. Por quê? Porque está alheio à vida de Deus. Mas Paulo diz o seguinte: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Estou lá em Efésios capítulo 4. Esse é o livro que a gente está estudando. Então, se tu ver ali é Efésios 4, 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. Então, nós terminamos o culto da semana passada praticamente aqui, nesse versículo aqui, no sentido de que, quanto ao trato passado, tira o velho homem, né? Tira aquela roupa toda esquisita que eu estava, que se corrompe, segundo os desejos ardentes do engano, e eu quero que tu marque essa palavra. Diga comigo: desejos ardentes do engano. Agora diga somente engano. E guarda essa palavra engano, ok? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Por quê? Porque se eu estava sendo enganado, eu preciso parar de ser enganado. Para parar de ser enganado, eu preciso começar a entender algumas coisas. Eu preciso ser renovado no espírito do meu entendimento. E aí diz, e aí você tem que se revestir do novo homem. Esse homem é criado segundo Deus, em justiça e retidão, que vem da verdade, procedentes da verdade. Então, amados, foi por isso que eu fiz todo aquele teatro, passei a vergonha de estar de cuecão aqui, entendeu? Para que vocês nunca mais esqueçam que você tem que se colocar o novo homem, criado segundo Deus. E essa linguagem, amados, é uma linguagem que não é de regras que nós vamos entrar agora. Por isso que eu estou investindo tanto tempo. Não adiantou nada em alicerçar vocês. Estou investindo tanto tempo em alicerçar vocês, para que quando começar, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que falava palavra suja não fale mais, aquele monte, parece um monte de regrinha, de sim e não, para que vocês compreendam que não é sobre regras, mas é que nós devemos seguir a nossa condição. Preste atenção, diga condição e posição. Condição é um momento, são as circunstâncias que eu estou vivendo na minha vida.
E essas circunstâncias, as minhas condições, estão sempre mudando. Diga, sempre mudando. Hoje eu posso estar bem, amanhã eu posso estar mal. São as minhas condições. Diga, condições. Agora, a minha posição é algo que eu já tenho em Cristo. Diga, eu já estou em Cristo. E nada pode mudar isso. E a gente aprendeu isso. Aprendeu ou não? Quem estava aqui, do capítulo 1 até o capítulo 3, teve uma aula, assim, que ficou claro que quem está em Cristo já não está mais em Adão, e isso não pode ser mudado. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Para que uma pessoa possa compreender o mundo ao seu redor, ela não pode querer ser o centro. Porque senão o egoísmo humano toma conta. Porque tudo precisa ter a minha pessoa em primeiro lugar. O próprio interesse tem que ser meu sempre. E a palavra de Deus diz não. Não. No sentido de que quanto ao trato passado, vocês têm que esquecer essa velha maneira de pensar. Que se corrompe segundo os desejos ardentes do engano. E aí vocês se renovam com esse novo homem, que foi criado segundo Jesus Cristo. Então, leia comigo. Todas as nações, em todas as nações, a maioria das pessoas vive uma vida de se auto-agradar. Em todas as nações. Se auto-satisfazer. Por quê? Porque estão correndo atrás dos desejos ardentes do... Diga, engano. Pastor, que engano é esse? Que desejos ardentes do engano são esses? Vamos ler comigo. As pessoas não conseguem perceber que quanto mais elas tentam agradar o seu próprio eu, quanto mais eles procuram satisfazer o eu, o que está escrito ali? Menos satisfação essas pessoas têm. E dentro do homem egoísta, vem a mentira. E surgem desejos ardentes. Desejos quase incontroláveis de coisas, de todo tipo de coisas. Coisas que nunca nos dão descanso. Porque nós vamos sempre querer mais, mais e mais. A dose sempre precisa aumentar. Diga comigo, a dose sempre precisa aumentar. E isso leva a um fim doloroso para todas as pessoas, porque elas estão atrás de algo que não satisfaz. Diga, elas estão atrás de algo que não satisfaz. É o engano. Vamos ver a lista do engano. Ok? Isso aqui eu já li para vocês. Coisas que nunca nos dão descanso, pois sempre queremos mais. Sempre desejamos mais. A dose sempre precisa aumentar. E acaba sendo muito doloroso para as pessoas, porque elas estão atrás de algo que não satisfaz. Vamos ver a lista do engano. Uma das coisas que o engano te diz: eu preciso de mais sexo. E quando eu falo de mais sexo, não é com a tua esposa ou com o teu marido. É sexo por aí. Isso é um engano. Se eu conseguir transar com uma outra, se eu pegar um outro tipo de carne, um outro tipo de filé, estou enjoado desse sabor aqui. Eu vou pegar um outro filé, como se fosse um açougue. Né? Aí tu chega no açougue, está pendurado no gancho lá. O que tem aí? Tem patinho, tem picanha, tem fraldinha, né? E pior que tem mulher que se veste feito carne de gancho de açougue mesmo. Não? Estou falando sério com vocês, minhas irmãs. No verão, esses ar-condicionados têm que ficar ao máximo no frio. No gelado. Porque se descuidar, tem crente que bota uns degotes que deixa o pastor pedindo a Deus para não pecar.
Como diz um amigo meu, tu olha daqui de cima, dá para ver até a sobrancelha. A sobrancelha está aqui em cima, né? Mas não sei por que falo isso. Eu preciso de mais sexo. Este é um engano da vaidade, das pessoas que estão na vaidade dos seus pensamentos. O que mais? Eu preciso de um pote gigante de sorvete. Aí eu vou estar numa boa. Tem gente que não é na área do sexo. Tem gente que é noutra área, entendeu? Aí vai lá, está frustrado, deu tudo errado, abre o freezer, se senta na frente da televisão com um pote desse tamanho e vai de colher. E aí diz assim, ó, a hora que eu terminar com isso aqui, eu vou estar satisfeito. Mentira! Tu não vai estar satisfeito. Tu vai ficar furioso contigo depois que tu terminar com aquele pote. Tu vai ter raiva de ti. Onde é que eu estava com a cabeça? Olha aqui. Eu preciso um caro. Eu sou alemão. Eu preciso um caro novo. Fernando, não leva mal. Se fosse o pastor Fernando pregando, até dava, né? Brincadeira, meu irmão. Eu preciso de um cara novo. Eu preciso de um novo marido ou de uma nova esposa. Mentira! Geralmente ela ou ele vai ser pior do que a primeira, ou do que o primeiro que já está acostumado. Vocês já passaram por tanta coisa junto, já conhece o cheiro um do outro. Quando acorda de manhã cedo, vira para o lado, já sabe que não pode, por causa do bafo. Aí aquela colega de trabalho, que nunca acordou do lado dela, né? Ela está sempre maquiada, escovou bem os dentes antes, pegou um Listerine, meteu na boca, ficou meia hora, que nem eu faço. Aí tá tranquilo. Aí tu pega e larga a tua mulher, porque tu acha que aquela maravilhosa da tua colega é tudo na vida. Ledo engano. Que decepção que tu vai ter. E vice-versa também, tá? Tanto para homem como para mulher. Não, acerta o teu casamento. O que mais que pode estar nessa lista aí? Eu preciso anestesiar a dor que eu estou sentindo. E aí o que eu vou usar? Eu vou me dopar. E aí tu pode usar todo tipo de droga que existe por aí, só para não sentir essa dor. Engano. Eu preciso me chapar. Fala chapar ainda, quando fuma um baseado? Chavecar vale, agora falar de chapar, tu não fala mais. Faz tanto tempo assim que parou? Eu preciso de pessoas que me admirem. Eu preciso de mais seguidores no meu Instagram, no meu Facebook. Uma vida de egoísmo, amado. É esse tipo de vida aí. E eu vou te dizer, em todas as nações do mundo, preste atenção no que eu vou te dizer, nações ricas ou nações pobres, eu estive em todas elas. Mas o egoísmo existe em todas, e é sempre tentando colocar o eu em primeiro lugar. Mas deixa eu repetir para ti. Quanto mais formos atrás deste engano, o que está escrito aí? Repita comigo. Quanto mais formos atrás deste engano, menos satisfação nós teremos. É o engano da vaidade da carne que está alheia de Deus, do homem que não conhece o mundo de Deus. E ele pensa que vai resolver o seu vazio, o seu problema, a sua dor, a sua insatisfação, com essa mentira do diabo. Então, temos esses desejos que podem ser muito intensos. E o engano está na parte onde nós acreditamos. Preste atenção.
O engano, ele está no momento onde nós acreditamos que se conseguirmos isso, então, o que está escrito aí? A dor vai passar. Salomão chamava de correr atrás do vento. A hora que eu tiver tal coisa, o carro novo, aí eu vou estar feliz. A hora que eu abrir minha própria empresa, aí eu vou estar satisfeito. Preenche a lista aí. Faz uma lista do que tu quer, deixa tudo em lacunas em branco e vai colocando. Para ver quando é que começou. Eu já preguei uma pregação aqui chamada Correndo Atrás do Vento. A minha começou quando eu disse, a hora que eu tiver uma bicicleta, eu vou ser o homem mais feliz do mundo. Todos os meus problemas de transporte estarão resolvidos. Não esqueça da minha calói, papai. Só os mais velhos sabem o que eu estou falando. Botava no bolso, botava uma pasta de dente, botava em tudo que era lugar. E depois que eu ganhei a bicicleta, não deu 2 meses. Já tinha que ter outra coisa. E depois outra coisa. Até que um dia que eu disse assim, o dia que eu tiver uma esposa, eu vou ser o homem mais feliz do mundo. Já contei para vocês isso? Eu disse para Deus, o dia que eu tiver a minha mulher, aí eu vou me acomodar, vou parar com essas drogas, aí eu sei que eu paro. Aí conheci a pastora Márcia, vocês não têm ideia, aquilo era um aspirador. Teve uma overdose, quase morreu no meu colo. Aqui é preto no branco, meu. Ninguém esconde nada de ninguém. Lá em Nova York, eu não falava inglês, era ilegal. Para onde que eu levo? Se eu for no hospital, eu vou preso. Eu com ela no colo. Vai morrer, puxa a língua para fora, tem que dar choque, arranca o abajur, enfia o dedo na tomada, sei lá o que fazer com essa mulher, vai morrer. Eu vou passar por assassino, meu Deus! Nem conhecia Deus ainda e clamava. Na hora do aperto, tu até sabe o nome dele. Passou uma semana no prédio que a gente morava, feito louco assim. Parecia um zumbi. Já assistiram o Walking Dead? E aí eu não sabia, olha só, eu não sabia o que fazer, eu dava leite para ela, eu tomava leite assim. Foi Deus. Foi Deus mesmo. Entendeu? Foi Deus que salvou aquela mulher ali. Olha, leite. Leite. Acho que tem mais veneno dentro desses leites caixinha do que coisa que presta. Toma leite, toma leite. Então, o engano tá no momento onde nós acreditamos que se conseguirmos tal coisa, a dor vai passar. E eu disse isso, o dia que eu tiver minha mulher, a dor passa. Mas não deu 1 ano, eu me ajoelhei e disse, a hora que eu me divorciar dessa mulher, eu vou ser o homem mais feliz do mundo. Glória a Deus, estamos juntos, né, meu bem? Se é que tu está me ouvindo em algum lugar desse planeta aí. O desejo vai passar, o desejo vai diminuir. Olha o que Paulo diz. No sentido de que quanto ao passado vos despojeis do velho homem, porque o velho homem, ele se corrompe por causa do engano. Diga, são desejos ardentes. Diga, são desejos ardentes. E é verdade, são desejos ardentes. Não negue o desejo. Olha para mim aqui. Não negue o desejo. Mas entenda que é um engano. Entenda que o inimigo quer te destruir. Entenda que ele está te enganando o tempo inteiro. Se tu entender isso, tu consegue dizer não. Agora, se tu não entender que é um desejo ardente do engano, tu vai dizer assim, cara, se eu conseguir isso, eu vou resolver um problema. A Bíblia diz, não, é do engano. É o desejo ardente do engano. E logo, logo, se a gente se entregar para isso, nós já vamos estar sendo montados como aquele cavalo que ninguém dominava. Sabe aquele cavalo selvagem? Aquele cavalo que ninguém conseguia montar? Logo, logo, tu vai estar sendo montado. Aquele cavalo que ninguém dominava agora está dominado pelas drogas, pelo sexo, pela gula, pelo materialismo, pela ira, pela falta de perdão. É fácil, é só tu olhar para quem usa droga.
Pega e presta atenção em quem usa droga. Ao invés de diminuir o desejo, e ao invés de diminuir a dosagem, o que acontece? Aumenta não só o desejo de utilizar, tu começa utilizando, quem sabe, 1 vez por semana, daqui a pouco 2 vezes por semana, daqui a pouco tem que ser 3 vezes por semana. Não só o desejo de utilizar, mas a quantidade, diga quantidade. Aquela mesma quantidade de pó que te deixava satisfeito para aquela noitada, agora tem que ser o dobro. E daqui a pouco, o triplo. E quando chega no nível onde o teu próprio coração não aguenta, que foi o que aconteceu com a pastora Márcia, que ela teve uma overdose, porque o coração não aguentou. Entendeu? Não aguenta. É demais. Mas se tu der tudo que a tua carne pedir, meu amigo, preste atenção em algo que eu quero te dizer nessa noite. Nós somos constituídos de corpo, diga corpo, alma e espírito. A tua alma e o teu espírito têm uma eternidade pela frente. E a tua carne sabe que vai ser comida pelas minhocas. Tu acha que, pelos vermes, acha que a tua carne está preocupada? A tua carne quer mais é que tu cheire todas, fume todas, beba todas, faça tudo. Porque ela é a carne. Ouça o que eu vou te dizer. A carne não se converte. Repete comigo. A carne não se converte. Diga assim comigo. A carne é um monstro. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Se tu tem um monstro dentro de casa, ok? E tu quer matar esse monstro, tu vai alimentar ele? Como é que tu mata um monstro? Tu mata de fome, tu mata de inanição, tu não dá o que comer para ele. Agora, se tu satisfazer todos os desejos da tua carne, meu amigo, ela te leva para o inferno. Ela te leva para o inferno. Então, não satisfaça os desejos da carne, ok? Senão tu vai ficar como esse cavalo montado. Porque eu já passei por isso. Se nessa noite eu usei o dobro do que eu usei na noite passada, eu sei que amanhã eu vou ter que estar procurando por mais, e aumentar cada vez mais a dose. Por quê? Porque são desejos do engano, e o desejo volta cada vez maior. E o resultado é esse. Estamos corrompidos. Corrompe o ser humano. Porque daí tu passa a ser dominado como esse cavalo, tu passa a ser domado como esse cavalo selvagem. E esse proceder, amado, essa maneira de agir, vai diretamente contra o desenho divino. Diga desenho divino. Agora diga em inglês comigo, que eu estou treinando vocês em inglês. Divine design. Viu só? Uma igreja que já está poliglota. O desenho divino do Criador não é para você ser dominado, feito um cavalo, para o diabo montar em ti. Tudo isso é resultado de a gente ter se separado da vida de Deus, da fonte verdadeira, de estarmos alheios à vida de Deus. E é por isso que nós chegamos nessa parte do livro de Efésios, onde Paulo diz, tira de uma vez esse velho homem e te reveste com um novo homem, te arrepende de tudo que tu fez. E a linguagem, amado, que Paulo usa é realmente de vestir-se com uma nova natureza. Veja só, no capítulo 4, 24, vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza. Já pensou, tu diz assim, eu estou me vestindo com a natureza que é criada por Deus, que se parece com a própria natureza de Deus, e que se mostra na vida verdadeira, qual é correta e dedicada a Ele. Essa é a Bíblia na linguagem de hoje. Ok, amado? E aí eu coloquei ali embaixo. Preste atenção. Não, leiam comigo.
não é colocar um terno, é se revestir de Cristo Jesus, ou Jesus Cristo. Amém? Lá em Gálatas, capítulo 13, o apóstolo Paulo diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Agora, para a turma que fala inglês aqui, eu botei esse versículo em inglês. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Quem sabe o que significa essa palavra que está em vermelho? Clothed. Vestido. Clothed significa roupa. Por isso que o pastor fez aquilo que fez semana passada. Tu tem que colocar a roupa, a vestimenta de Jesus Cristo. Você está revestido de Jesus. Amém? Esta é a palavra traduzida do jeito que ela está no grego. Tu tem que colocar as roupas de Jesus Cristo, para não ser mais levado por esse engano de que aquelas bobagens vão satisfazer a tua vida. Leia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então nós não estamos aqui entrando no livro de Efésios para dizer, a partir de agora, tu tem que mudar a tua identidade. Não, a tua identidade já mudou no capítulo 1, 2 e 3. Porque Deus te adotou como filho. E a tua identidade não muda mais. Isso já aconteceu, tu já é filho de Deus. Por isso que quem está em Cristo é nova criatura. Mas Paulo está falando que agora, como nova criatura, tu tem que começar a te enxergar como essa nova criatura. Tu tem que te tornar em quem realmente tu é. No início dessa série do livro de Efésios, eu dei 2 exemplos. Eu falei de 2 irmãos mineradores que muito antigamente chegaram e tomaram posse de uma terra. Não me lembro do estado, acho que era o estado de Nevada, nos Estados Unidos. Por favor, se não for Nevada, eu não me lembro qual era o estado. E naquela época dos mineradores, chegavam e tomavam posse. Tomaram posse de uma terra enorme, onde tinha uma montanha. E eles começaram a garimpar ouro. E acharam uma terra meio azulada. E passaram anos procurando ouro e não encontraram. E venderam aquela terra. Aquela terra azulada era pura prata. Até hoje é a maior reserva de prata dos Estados Unidos. E eles venderam por preço de banana. Eles eram milionários e não sabiam quem eles eram. Você é filho de Deus. A questão é, você acredita nisso? Você é filho do Deus vivo. Você tem identidade de filho de Deus. Você acredita nesse tesouro? Eu contei a história também de um menino de rua que era assaltante. E aí o dono do Bradesco disse, tu é meu filho que eu perdi. E levou ele para dentro da casa dele. Só que o guri foi criado roubando, para poder viver, criado nas ruas. O que aconteceu? Quando ele viu o Rolex do pai dele, que tinha adotado ele, já tinha ido no cartório e colocado tudo em nome dele, como único herdeiro. Só para você sabia que a dona do Bradesco, realmente ela é uma mulher que foi adotada, foi largada na porta do dono do banco? Sabiam disso? Estudem a respeito disso. O dono, o fundador do Bradesco, não tinha filhos. E um dia largaram uma criança, uma menina, na porta da casa dele. Ele adotou ela. Hoje, ela é a dona do Bradesco. Mas essa história eu só criei para vocês compreenderem. O que aconteceu? Aquele guri foi lá e roubou o relógio. E começou a roubar as coisas da casa. Até que o pai percebeu e falou assim, cara, tu não entende que tu não precisa disso? Vem comigo. Além dos bancos, deixa eu te mostrar o que nós temos. E foi mostrando os investimentos de tudo que pertencia a ele, que era dele, que estava em nome dele já. Você consegue entender isso, amado?
Você consegue entender que você realmente é filho de Deus? Ou tu diz assim, pastor, eu ouço, mas eu não entra no meu coração. Não entra. Precisa entrar. Porque se tu não assumir a tua nova identidade em Cristo Jesus, se tu não entender que Jesus pagou todo o teu pecado para que você pudesse ter o direito de se tornar filho de Deus, tu não vai conseguir ser livre daquele engano, da vaidade do engano, do egoísmo, de pensar sempre em si primeiro. Se realmente só pelo fato de termos essa nova identidade em Cristo fosse seguro que conseguiríamos viver essa nova vida, Paulo nem precisaria escrever os próximos versículos. O que quer dizer com isso? Tu pode dizer para mim assim, pastor, eu aceitei a Jesus. Eu tenho Jesus no meu coração. Isso garante que eu vou viver como Deus quer? O que tu acha? Não, porque se garantisse, Paulo não ia estar escrevendo para a igreja de Efésios, vocês têm que parar de mentir, vocês têm que parar de roubar, vocês têm que parar com isso, vocês têm que parar com aquilo. Veja o que Paulo diz no capítulo 25. Versículo 25, capítulo 4. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Foi nesse ponto que a gente parou semana passada. E eu falei para vocês, nós somos membros do mesmo corpo. Se os meus olhos olharem para um pote de brasa de carvão e dizer assim, vai fundo, Samir, olha ali sorvete de morango, e eu me grudo de colher e meto na boca. Faz sentido os meus olhos mentir para mim? Fala comigo, igreja, faz sentido? Os membros do meu corpo começar a me enganar. Se tu é membro do meu corpo, faz sentido eu mentir para ti? Tu é membro do meu corpo. Se tu vai mal, eu vou mal. Se tu vai bem, eu vou bem. Então Paulo diz assim, não é porque nós somos agora crentes que a gente virou santinho, que a gente faz tudo certo. Paulo diz, não. Aquele que mentia, começa a falar a verdade com o seu próximo. Abandone a mentira. Amém? Às vezes a gente pensa que mentira é algo simples. Mentira é um dos pecados mais terríveis que existe. Juntamente com a fofoca, juntamente com a contenda. Eu fiz um devocional, acho que foi no dia de hoje, onde eu falei, quando eu pensava que Deus abominava pecado, eu pensava, não, Deus deve abominar abuso sexual. Não, Deus abomina quem faz contenda entre os irmãos, quem não consegue controlar a língua. Ele abomina. Por quê? Porque divide igrejas, fecha igrejas, faz pastores desistirem do chamado, dizendo, não aguento mais, não quero mais. E faz pessoas continuarem nas trevas e não serem salvas. Por causa da língua. A Bíblia diz que em Jesus não se achou dolo nenhum na sua língua. E que nós temos que ser seguidores dele. Imitadores de Cristo. Então, na verdade, se nós formos falar só a respeito disso, da mentira, desse texto aqui, eu vou te perguntar, por que um ser humano mente? Para beneficiar os outros? Raramente. Tu pode dizer assim, eu já menti para ajudar um amigo. Mas raramente. Geralmente, na maioria das vezes, é para beneficiar a nós mesmos. E aí volta para o egoísmo. Diga, egoísmo. Mas no reino de Deus as coisas são completamente invertidas. Quando nós fazemos o bem para os outros, nós mesmos levamos a vantagem, porque somos abençoados sob medida. Então, nós temos que parar de mentir e prejudicar os outros. O que mais que Paulo fala? Jesus diz assim, em Marcos capítulo 8, versículo 34. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, o que está escrito ali?
salvar a sua vida, vai perder. Quem quiser ser egoísta, vai perder. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. E aí Jesus pergunta, o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Adianta? Adianta tu ter vários prédios de aluguéis, várias casas, vários carros? Está errado ter isso? Não, não está errado. Se Deus te der essa... Eu vou falar a respeito disso, ainda acho que consigo nesses 10 minutos que faltam. Se Deus te der essa bênção é porque Ele te chamou para isso, te levantou para isso. Mas o que Jesus está dizendo é assim, ó, não vende a tua alma por causa disso. Se a tua alma tivesse uma etiqueta para colocar o preço, assim como coloca o preço de um par de tênis ou de uma calça, qual é o preço que tu colocaria para dizer eu vendo? Qual é o preço? O salário do Neymar? O salário do Cristiano Ronaldo, que voltou para casa hoje? Qual o preço? Uma Ferrari? Um apartamento na orla de Copacabana ou de Balneário Camboriú? Qual que é o preço da tua alma? É isso que Jesus está dizendo. De que adianta tu ganhar o mundo inteiro? Não é um apartamento, é o mundo inteiro. Não é um carro, uma Ferrari, é o mundo inteiro. Comparado com a tua alma tem mais valor. Ele não morreu por apartamento, ele não morreu por casa, ele não morreu por carro, ele morreu pela tua alma. E se fosse só a tua, isso é o que é o mais maravilhoso. Se fosse só a tua que precisasse do sacrifício dele naquela cruz, tu tem tanto valor para ele, que ele deixaria as 99 que não precisavam e viria atrás da perdida. Diga, louvado seja Deus. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Jesus está dizendo que aquele que entrega a sua vida ganha mais do que aquele que segura. Diga, o que segura perde. Então, amados, leia comigo. Mesmo contra o nosso instinto natural, devemos buscar o instinto do reino. Decidir perder essa vida em prol do reino. E acreditar que o reino vai dar de 10-0 em qualquer experiência terrena. Vamos repetir comigo. O reino de Deus vai dar de 10-0 na melhor experiência que tu consiga ter aqui na face da terra. Por mais maravilhosa que essa experiência seja. Olha, por mais maravilhoso que seja Maui, e eu me lembro de Maui, por mais maravilhoso que tu pense assim, como eu gostaria de estar em Garopaba agora, meu irmão está lá. Ele diz assim, mano, funda uma roupa de chapa, vem para cá. Tentação não falta. Garopaba é linda. É linda. E tem tantos outros lugares. Mas a Bíblia diz assim, ó, tu tem que perder tua vida. Tu está disposto a perder tua vida? Se Deus te mandar para Maui, vai para Maui. Se Deus te mandar para Garopaba, por favor, vai para Garopaba. Minha filha está estudando em Natal, fazendo enfermagem. Se Deus me mandar para Natal, eu vou para Natal. É bonito pra caramba lá. Quase, mano. Quase. Mas a questão é, tu está disposto a perder tua vida acreditando que se tu entregar a tua vida, colocar no altar, aí mesmo é que tu vai ganhar a verdadeira vida? E se tu reter essa vida e dizer assim, eu vou ser egoísta, eu vou procurar colocar, tudo tem que começar em mim, não começa em Deus, eu sou o centro, começa a partir de mim. Tu vai perder. Vamos adiante para terminar o capítulo 4, pelo menos até o versículo 32 do que é de hoje.
6 minutos. Efésios capítulo 4, 26. Irai-vos e... Lê de novo. Irai-vos e... Pode ficar irado? Pode. Na verdade, isso aqui é um verbo que está mandando ficar irado. Como é que chama isso? Imperativo. Minha mulher é uma benção. Eu disse que a overdose deve ter feito bem para a cabeça dela, sabe de tudo. Irai-vos, ou seja, não fica segurando antes que tu tenha um ataque e acabe parando no hospício. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E aí no versículo 27 ele diz assim, nem deis lugar ao diabo. Pastor, o que significa não se põe o sol sobre a vossa ira? Resolve o quanto antes. Se possível, se tu teve uma ira com esse meu irmão aqui, ou se eu tive uma ira com essa minha irmã, ou marido e mulher tiveram uma ira um com o outro, antes do final do dia se deve resolver o assunto, porque senão aquilo vai criando raiz, e vai criando raiz, e quanto mais raiz cria, mais difícil fica de arrancar. Agora vamos ser honestos, com mostrar de mãos. Quem aqui, marido e mulher, já dormiu com a bundinha virada para o marido assim? Quem? Levanta, vamos ser honestos. A gente não resolve, tem noite que a gente diz, não, hoje o orgulho, se ela quiser, ela que venha falar comigo. E às vezes nem deixa encostar ainda. Tem uns que são mais esquentadinhos, né? Às vezes o cara tenta se encostar para ver se tem chance de conversa. Só Cristo mesmo. Aí quando Cristo vem, a coisa começa encosta. Às vezes faz, não, lá em casa, estou falando honesto, estou sendo bem honesto. A gente faz por obediência, indignado um com o outro. Me perdoa. E já vira de bunda de novo. Mas pelo menos começou o processo de restauração. Não podemos dar lugar ao diabo. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Por que Paulo perdoou? Leia o versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. É isso que diz no texto anterior. Não dê lugar para o diabo. Perdoa. Se tu sabe que tu vai estar dando lugar para o diabo, perdoa logo. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Por que eu estou lendo esse texto? Porque está falando agora, nós vamos entrar na parte onde Jesus vai falar, o apóstolo Paulo vai falar a respeito de parar de roubar e começar a trabalhar para poder dar para quem precisa. E é sobre isso que eu quero falar. Mas antes eu quero que tu entenda esse texto aqui. Eu sei que já são quase 9 horas. Vamos comigo, rapidinho. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, diga boa medida. Recalcada. O que quer dizer recalcada? Diga, louca da cabeça. Não! Naquela época era assim, ó. Tinha um saquinho de 500 gramas para te comprar erva mate aqui na fruteira do Purpo. Era assim, um saquinho, a medida. Quantas gramas vocês acham que cabe aqui? Umas 300 gramas, né? Então, aqui estava a medida de 300 gramas, aí tinha um saco de 500, um saco de 1 quilo.
Aí tu ia lá e dizia assim, eu quero 300 gramas. Aí o cara pegava e botava a concha de erva aqui. Aí se ele fosse teu amigo, sabe o que ele fazia? Ele recalcava ela. Recalcava significa pegava um negócio assim, tipo um pedacinho de pau e apertava. O saco que estava na boca já caía por aqui. Aí ele pegava e colocava mais. E vinha até a boca. Aí tu falava, opa, agora beleza. Ele é teu amigo, sabe o que ele fazia? Diga, sacudia. E aí quando ele sacudia, o que acontecia? Mais espaço. Aí ele pegava aquela concha aí, largava, e o que acontecia? Transbordava. E Jesus está dizendo isso, amados, para nós, que se a gente der, a gente vai ter de volta. E a medida que a gente vai ter de volta vai ser assim, ó. E a promessa de Jesus, ela vai ser uma medida recalcada, diga recalcada, não é louca, sacudida e transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Provérbios 30, versículo 15, diz o seguinte, aqui é o contrário. A sanguessuga tem quantas filhas? 2. Como é que é o nome da primeira? E da segunda? Dá. Dá e dá. Tem gente que só quer se aproveitar. Tem gente que só quer receber. E tem gente que nasceu e sabe dar. Se existe alguém na face da terra que merecia ser servido, esse alguém era o Senhor Jesus Cristo. Mas ele disse assim, eu não estou aqui para isso, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate a muitos. Quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E a Bíblia diz que nós devemos imitar a quem? A Jesus. Mas pastor, mesmo quando eu não era convertido, o meu velho homem, eu tinha sim um desejo de ajudar as pessoas. Concordo. Acredito e vejo pessoas fazendo isso. Por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas nós somos chamados, depois de convertidos, a dar de forma sacrificial. Diga, sacrificial. O que é dar de forma sacrificial, pastor? É uma maneira que venha interferir com o teu estilo de vida. Se não está mexendo com o teu estilo de vida, está muito confortável, tu está dando da sobra. Tu não está como aquela viúva que deu o que tinha e o que não tinha. Tu tem que dar de forma que tu desça alguns degraus aonde você está. Tu tem que sentir, tem que ser sacrificial. Assim como Jesus que desceu. Ele veio mesmo sendo rico, a Bíblia diz que ele se fez pobre por amor de nós. A Bíblia diz, e eu vou encerrar, que quando nós passamos a vestir o novo homem, preste atenção porque isso aqui é chave para a tua prosperidade. A Bíblia diz que quando nós passamos a vestir o novo homem, a primeira razão para aumentar a nossa renda deve ser investir no reino. E quando tu entende isso, e tu começa a receber e investir no reino, tu nunca mais para de ganhar. E não é uma negociação com Deus, amados. Não se brinca com Deus. Tu dá por obediência. Mas tu sabe que tu está investindo em missionários, tu está investindo no evangelismo, tu está investindo na palavra de Deus. Então, lá em Efésios capítulo, aquele que furtava, não furte mais. Antes, o que está escrito ali? Trabalhe. Trabalhe para quê? Fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que têm necessidade. Qual que é a razão que Deus vai te prosperar? Qual que é a razão para a gente trabalhar? O mundo diz assim, trabalha para te ter segurança, trabalha para te ter uma aposentadoria. Segurança está em Deus, amado, tua saúde está na mão de Deus.
Aqui está dizendo assim, aquele que furtava, não furte mais. Eu já confessei aqui diante de vocês. Eu trabalhei no restaurante onde eu roubava do meu patrão. E eu confessei a Deus, não foi suficiente. Um dia eu estava numa pregação e Deus me convenceu que eu tinha que pedir perdão a Ele e dizer para Ele, eu furtei de ti. E Ele disse, Magro, só pelo fato de tu ter me ligado, eu estava no Havaí, ele estava em Nova York, eu te perdoo. Eu disse, eu te pago, nem que seja $50 por semana. Eu não sei nem quanto foi. Não, tu está perdoado. Então, o que furtava, não furte mais. Volta um pouquinho. Foi eu aqui? O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe com as próprias mãos. Para quê? Para que tu possa ter como abençoar aquele que tem necessidade. Amém?